Vamos começar a falar agora sobre este Cruzeiro e Botafogo. Um empate melhor para o Botafogo do que para o Cruzeiro, se a gente pensar na questão do desempenho, né, Gonza? Boa noite, bem-vindo ao Troca mais uma vez. Muito boa noite, Felipe. Um prazer enorme estar contigo. Prazer enorme também dividir a bancada aqui com essa referência para mim, que é a Aline. Um abraço a todos que estão com a gente. Foi melhor para o Botafogo, principalmente você olhando para a tabela, né? O Botafogo conquistou mais um ponto, o Cruzeiro está ali fazendo um campeonato de meio de tabela, que também já era esperado, é mais ou menos esse o campeonato. Jogou também com o líder, né, disparado, então não tem também que lamentar totalmente o empate. Agora, foi bom para o Botafogo pelas circunstâncias também. A gente teve uma parte final do jogo ali, os últimos 10 minutos, que o Lucas Perry acabou virando um herói com algumas defesas milagrosas. Então, foi um dos raros momentos que eu vi nesse campeonato o Botafogo não conseguir jogar. O Cruzeiro teve esse mérito, né? A gente teve essa rodada algumas coisas diferentes, né? Por exemplo, um gol do Vasco em São Januário, né? A vitória do Filipão à frente do Atlético Mineiro. Então foi uma rodada um pouco diferente, mas o Botafogo vai seguindo aí seu caminho rumo ao título, né? Que é o que o torcedor botafoguense espera. Daqui a pouco todos esses jogos citados pelo Gonza aqui serão assunto aqui no Troca de Passes. Aline Calandrini, a gente estava conversando aqui enquanto assistia ao final do jogo, Aline, e o Botafogo tá com aquele negócio de campeão, né? Aquele detalhe de campeão, porque quando joga bem ganha, quando joga mais ou menos ganha, quando joga mal não perde. Foi o caso de hoje, né? O Botafogo criou muito pouca situação de gol, ofereceu poucos riscos ao Cruzeiro e ainda assim, quando não joga bem, tem o seu zagueiro Adrielson que joga muito, o Perry salva 2 gols no finalzinho, evitando a derrota, ou seja, parece que está tudo caminhando, a não ser, daqui a pouco vamos falar também sobre a lesão do Tiquinho Soares, para saber se é grave, se não é, a gente vai ter notícia provavelmente a partir de amanhã, sobre a extensão dessa lesão do Tiquinho Soares. Mas está tudo caminhando muito bonitinho para o Botafogo até aqui, né, Aline? Boa noite, bem-vindo ao Troca. Boa noite, Diniz, boa noite, Gonza. Eu acho que sim. E não coloco isso só no sorte de campeão, né? Eu acho que existe um trabalho muito bem feito nessa equipe, que mesmo quando o seu setor ofensivo não vai bem, que foi o caso de hoje, o meio de campo não funcionou, mas uma zaga conseguiu tirar muito bem, especialmente o Adrielson, né? O Adrielson, cara, ele a gente estava em off aqui falando que ele, junto com o Gomes, é o melhor zagueiro desse Brasileirão até então. Né? Um cara que consegue ter uma leitura perfeitamente dos espaços, antecipa muito bem, cobre a profundidade de uma forma incrível, rápido, ágil, realmente é um cara que vem fazendo diferença e quando precisa também o Lucas Perry está lá. Isso é muito claro. Especialmente nesse jogo de hoje, eu acho que fica aí os pontos positivos para as duas defesas. Acho que as duas defesas conseguiram conter. O meio de campo do Botafogo hoje não funcionou, o Eduardo fez uma partida muito abaixo. O Tietê também teve uma dificuldade ali de encaixar com o primeiro volante ou o segundo volante, mas o Lucas deitou no primeiro, especialmente no primeiro tempo no jogo de hoje, né? Ele acabou direcionando a partida, se movimentando bastante, por isso que eu falei do Tietê. Acho que o Tietê demorou para encostar um pouquinho nele ali, né? E aí por isso que teve uma superioridade do Cruzeiro, que teve volume de jogo, mas não criou realmente grandes chances, especialmente no primeiro tempo. Eu acho que uma partida onde até o próprio Cruzeiro acho que saiu feliz, né? Óbvio que teve um volume de jogo, mas sabe que está jogando contra um Botafogo, que existe uma discrepância na pontuação entre um e o outro, né? 20 pontos a diferença hoje? Acho que a gente entende tudo isso. Então foi um jogo muito trucado, muito físico, de muitos duelos físicos, mas foi legal de ver a intensidade em si do jogo. Curioso, você falou sobre os duelos físicos, né? E acho que é um dos pontos principais nessa campanha do Botafogo, o quanto o Botafogo consegue ganhar os duelos físicos, né? Porque tem jogadores muito fortes fisicamente, jogadores muito rápidos, que aguentam o ritmo do jogo por muito tempo, né? Boa parte do jogo eles conseguem sem se desgastar tanto. Caso, por exemplo, hoje do Júnior Santos, do Vitor Sá. E hoje, especialmente, nem Júnior Santos nem Vitor Sá conseguiram fazer as jogadas habituais pela linha de fundo, né? Chegar à linha de fundo, arrastar a marcação adversária ali pelas beiradas do campo. Por que você acha que hoje, nesse aspecto, o Botafogo não funcionou, Gonza? Eu acho que, assim, o Vitor Sá e o Júnior, eles ficaram um pouco isolados. A bola não chegava. O meio-campo do Botafogo estava muito ali dependente do Eduardo, né? E que estava praticamente sozinho. Curiosamente, quando o Tiquinho sai e entra o Lucas Fernandes, eu pensei assim, o Lucas Fernandes pode ajudar ali o Renato um pouquinho na criação, pode pelo menos ter ali um diálogo,
e essa bola pode passar a chegar um pouco, mas não aconteceu. E aí, mérito do Cruzeiro, que também estava com um sistema ali, uma marcação encaixado, não deixou nem o Eduardo e nem o Lucas Fernandes, que entrou depois, não deixou jogar. Então o Botafogo perdeu essa constância que ele tem, que ele costuma impor, né? Seja sendo um time propositivo, seja um time de contra-ataque. Não conseguiu jogar. Agora, a questão da imposição física, sem dúvida, é a marca. Você tem jogadores, né, que se impõem, como o Adrielson, como o Marçal, o Marlon Freitas, que é um jogador que aparece pouco, mas é um cara importantíssimo, é um cara que está em todos os lugares, enfim. Tem jogadores, o elenco do Botafogo é muito, muito talhado para esse jogo de imposição. O Botafogo foi finalizar a primeira vez no gol aos 21 minutos do segundo tempo, quando o Segovinha faz uma jogada individual, traz para a canhota e chuta, né, para a defesa do goleiro do Cruzeiro. Até ali, praticamente não tinha criado nada, né, Aline? E isso chama atenção para um time que tem sido muito letal, assim, mesmo jogando fora de casa, quando costuma se defender um pouco mais, mas quando o Botafogo sai, costuma criar muita dificuldade para os adversários. Eu vou pedir para a Aline falar já, porque o Luiz Carlos Júnior já está pronto aqui para conversar com a gente. Luiz Carlos Júnior, Henrique Fernandes, Dodô, o artilheiro dos gols bonitos, já estão aqui com a gente para falar sobre esse Cruzeiro e Botafogo. Confesso, amigos, que fiquei decepcionado com o jogo. Eu esperava mais desse Cruzeiro e Botafogo. O Cruzeiro tentou muito mais do que o Botafogo ao longo de todo o jogo, mas o primeiro tempo eu achei muito ruim. O segundo um pouco melhor, mas aquém do que eu imaginava para o jogo dessa tarde e noite aí no Mineirão. Não, Luiz? Grande abraço. Bem-vindo ao Troca, meu amigo. Abraço, meu amigo. A Calandrine riu. A Calan riu quando eu falei que seu cabelo estava penteado. Tá impecável hoje, amigo. Mas não passei aquele secador que você costuma passar. Sim, não, mas o secador não, mas o laque passou bonito, hein? Ele não usa, hein? Não usa. Mas, Felipe, sabe o que eu acho que aconteceu? Acho que, de certa forma, o Botafogo entrou no módulo administração. O Botafogo vem ao Mineirão com 12 pontos de vantagem para o segundo colocado, nem para não se expor. Venceu no meio de semana na Sul-Americana, conseguiu um resultado interessante. Então o Botafogo pensa, bom, o Cruzeiro precisa mais da vitória do que eu. O Cruzeiro vai se expor, o Cruzeiro vai ter que sair para o jogo. Então, eventualmente, eu dou uma espetada num contra-ataque, senão um ponto como visitante está legal para mim na atual situação do campeonato. É mais ou menos por aí? Acho que é. Primeiro um abraço, pessoal. Mas à medida que o jogo foi avançando, o Botafogo começou a perceber que talvez nem precisasse sair, era segurar, porque o segundo tempo do Cruzeiro é muito consistente. Acho que a síntese do jogo é a seguinte: o Cruzeiro sai satisfeito pela atuação que teve e o Botafogo satisfeito pelo resultado. Né? E o Botafogo satisfeito pelo resultado. Porque o desenho do jogo, né, Dodô? Era um desenho de derrota do Botafogo, vitória do Cruzeiro, principalmente nos minutos finais. Mas aí entra o mérito da defesa do Botafogo como um todo, Adrielson brilhante na partida, e o PR, quando a bola passava pelo Adrielson, apareceu muito bem para garantir o resultado. Não, é verdade. É claro que o jogo também, concordo com o Fê, falar pro pessoal que está aí no estúdio, concordo com o Fê, o jogo foi abaixo daquilo que a gente esperava, muito em função do que o Cruzeiro conseguiu marcar bem o Botafogo. Sim. O Botafogo não teve saída hoje, mesmo com os caras de beirada, os dois mais rápidos, depois trocou por meias, da mesma forma não conseguiu. Tecnicamente o Botafogo foi bem abaixo, com exceção do Adrielson e do PR no final do jogo. O Cruzeiro fez um bom jogo e pecou na última bola ali da finalização, que o PR foi muito bem, mas poderia ter feito o gol ali no final. Eu acho que a torcida do Cruzeiro saiu feliz com o rendimento do time e, como o Henrique falou, a torcida do Botafogo está comemorando o ponto porque o Botafogo está com muita distância no campeonato. E está preocupada com a lesão do Tiquinho. Também tem essa. A lesão do Tiquinho, possível lesão, o Botafogo ainda vai passar pelos exames, é uma notícia muito pior do que os 2 pontos perdidos aqui hoje. Sem dúvida nenhuma. O Tiquinho é extremamente importante para a sequência do Botafogo. Mesmo com o Tiquinho em campo, o Botafogo já estava muito desconfortável. Sim. Tentava sair com tabelas por dentro, mas o Cruzeiro, com uma marcação muito agressiva, leal, mas agressiva, antecipava, retomava muito rápido a bola. E com isso o Cruzeiro conseguiu manter a pressão praticamente o jogo inteiro. Vocês já falavam aí na mesa, o Gonza tocou nesse ponto. Quando o Tiquinho sai, o Bruno Lage faz uma mudança que surpreende. Porque ele tinha o Janderson e tinha o Carlos Alberto que podiam ser a referência na frente. Ele opta por adiantar o Eduardo e botar o Lucas Fernandes. A gente imaginava um Botafogo com mais qualidade para reter a bola, mas o Cruzeiro não cedeu isso ao Botafogo. Nem quando o Segovinha entrou no jogo. O jogo todo do Cruzeiro. O Dodô falou dos atacantes de ponta. Vitor Sá, Júnior Santos e Segovinha conseguiram muito pouco. Sim.
Principalmente no primeiro tempo, por quê? Porque eles marcado, sem espaço para fazer a bola longa, eles têm dificuldade de vir compor e de fazer o Botafogo ficar com a bola. Com a entrada do Lucas e do Segovinho, o Segovinho tem uma característica um pouquinho diferente. Mesmo assim, o Botafogo não conseguiu ficar com a bola, muito em função daquele que o Cruzeiro competiu hoje no jogo. Competiu bastante, marcou bastante e teve possibilidades de fazer o gol. Infelizmente, pro lado do Cruzeiro não fez o gol. E o Botafogo sai com um ponto, como eu falei. O Botafogo tá tranquilo na liderança, tá com muita gordura aí pra frente e fez um jogo abaixo, que é normal também, né? Não dá pra gente cobrar do Botafogo Oscilou pontuando ainda, né? Oscilou pontuando, fora. é isso. Não dá pra gente cobrar sempre desempenho todo jogo. O Anderson, que jogou hoje no time titular do Cruzeiro, o torcedor do Cruzeiro não sabe se o Anderson é bom ou se é ruim. Bola chegou uma vez. 0-1, 0-0 Dida. Não Exatamente. Bola chegou uma vez. Sobre os pontas do Botafogo, acho que teve uma coisa que o Cruzeiro fez muito bem também, foi usar os seus laterais. Espetados, trabalhando na largura do campo. E aí o Bruno Lage, no momento que o Anderson, goleiro do Cruzeiro, é atendido, ele chama os jogadores e a partir dali a gente percebe o Vitor Sá fazendo o corredor até o final, o Botafogo usando uma linha de 5. O que corrigiu essa marcação no lado de campo, mas tirou essa saída com os dois jogadores abertos. Eles correram mais atrás dos laterais. Tudo que o Cruzeiro fez foi para não deixar o Botafogo sair lá de trás. Rafael Elias perdeu Henrique. Aí brilhou o PR, 2 cabeçadas seguidas do Rafael Elias. 2 bolas do Matheus Vital, né? Que entrou no jogo na vaga do Matheus Pereira. O Cruzeiro chegou muito perto, nos acréscimos chegou muito perto, acreditou até a última bola no jogo. Mas acho que o futebol é feito das suas individualidades muitas vezes, né? Na frente, para resolver jogo, o atacante muitas vezes, e às vezes o goleiro, às vezes o zagueiro. Calão, uma grande zagueira, tá sentado aí na mesa e várias vezes já ajudou o time a vencer com boas atuações. Hoje o Botafogo se sustentou na sua defesa melhor do campeonato. Luiz? É isso. E aí? Não, eu tava ouvindo você falar sobre os gols pedidos ali pelo Rafael Elias, né? Que era papagaio quando jogava no Palmeiras, deixou de ser papagaio, agora voltou a ser Rafael Elias. Eu queria saber do Dodô, porque eu tive a impressão, Dodô, o primeiro cabeceio não é um gol pedido, é uma grande defesa do PR, ele cabeceia bem. A segunda eu acho que ele perde o gol, porque eu acho que ele estava mais inteiro na bola e ele tinha o gol todo para escolher o cabeceio e ele acaba acertando no único lugar onde o PR estava. A bola foi exatamente em cima do PR. Esse aí, ó. Esse eu acho que é um gol perdido. O que você acha, Dodô? Só fazer uma observação rápida, é quase uma brincadeira. Onde o PR está, o PR é enorme, né? O PR é grande, o PR é grande. Ele salta pra frente, né? Ele tem salta o mérito, pra frente. Tem o mérito do PR, com certeza foram 2 defesas importantíssimas, mas são 2 gols que dá pra fazer. Tanto o primeiro quanto o segundo lance, se você se concentra um pouquinho mais, ó, você cabeceia mais pra baixo, tira do outro lado, cabeceia com o lado de fora da cabeça aqui, tira do goleiro. São nuances que aqui do ar-condicionado da cabine é muito mais fácil de falar, mas são gols possíveis de serem feitos. E tem um contatozinho do de Plácido, que não é faltoso, é um contato ali do zagueiro que talvez tire dele um pouquinho a potência para cabecear ou direcionar, tira um pouquinho do tempo ali, que já é muito pouco, a bola passa rapidamente. Mas assim, eu não sou atacante, todo lado é um atacante que quer a referência nesse assunto. Mas eu tô com o Felipe, a primeira defesa é espetacular. A defesa não deixa de ser espetacular, mas você daquela distância, com a bola perfeita do jeito que foi o cruzamento, como é que dá pra fazer faz aqui a cabeçada. A cabeçada sempre no contrapé do goleiro para baixo, né? Ele tentou tirar do goleiro, mas não tirou muito e não abaixou a bola. Então o PR ele fez aquilo que o PR queria que ele fizesse nas 2 vezes e o PR foi o vencedor desse duelo. Projetando o que vem pela frente aí das 2 equipes, né? Se a gente pensar no que o Cruzeiro contratou nessa janela, o Cruzeiro contratou Arthur Gomes, o Palácios, Paulo Vitor, Lucas Silva, que já jogou inclusive hoje, João Marcelo, Rafael Elias, que hoje também entrou em campo. O torcedor deve se animar com o que vem pela frente, há uma perspectiva, uma projeção de melhora desse Cruzeiro no segundo turno, o que vocês acham? Desse só não jogou ainda o João Marcelo, né? Zagueiro que veio do Porto, foi o último reforço. O Cruzeiro jogou melhor do que o melhor time do campeonato hoje. Se isso não é o bastante para você se animar para a sequência do campeonato, cara, não sei o que pode ser mais. E assim, foi um jogo muito consistente em casa, o time vinha sofrendo gols como mandante, não vinha conseguindo controlar quando perdia a bola. Conseguiu isso hoje. E tinha 2 desfalques importantes, Felipe. O Bruno Rodrigues, que para mim é o melhor atacante ao longo da temporada. Mas e que o Wesley. pode não voltar, né? E o Wesley. O Bruno ainda tem essa possibilidade de sair para o Oriente Médio. Mas se ficar no grupo, é um jogador para ser titular. Não, agrega muito. Eu acho que o Cruzeiro hoje não tinha 2 peças muito importantes. O Lucas Silva fez eu acho que ele foi o melhor do jogo, com exceção desses lances do Botafogo que a gente comentou aqui. O Matheus também jogou muito bem.
O Arthur Gomes também fez um bom Primeiro jogo. tempo bom, no segundo caiu um pouquinho. Então são jogadores que tecnicamente agregaram bastante pro time do Cruzeiro. Com E o Matheus Pereira, né, que eu esqueci. O Matheus, Isso. que eu comentei. Jogou um bom primeiro tempo, o segundo tempo ele cansou, mas você vê que são jogadores que vão agregar na parte técnica bastante. E é isso aí, rapaziada. Esse foi o nosso vídeo de hoje. O jogo acabou que não foi como esperávamos, né? Mas nossa zaga sólida, nosso goleiro pegando todas e salvando, também não deixando a gente sair com a derrota e seguimos líder, né? Acabou que o Tiquinho saiu machucado, mas espero que o retorno dele seja o mais breve possível, que não seja nada de mais grave. E para mais vídeos como esse, você pode estar seguindo, ativa as notificações e não esqueça de dar like nesse vídeo aqui para a gente estar sempre postando novidades para vocês. Até a próxima.